Eu quero andar como ele andou, pisar nas pegadas que ele deixou. Então vamos no livro de Tessalonicenses, segundo livro agora, e é uma continuação do assunto, tanto que foi escrito muito próximo um do outro, tá? Então, esse livro foi escrito aproximadamente 6 meses a 1 ano depois do primeiro livro, em 51, e Paulo estava em Corinto, e ele escreve durante essa segunda viagem para tirar uma dúvida que eles estavam tendo, e a gente vai ver qual dúvida é essa. Então a gente já viu onde fica a cidade na semana passada, a cidade de Tessalônica, ali na Grécia, né? E hoje essa cidade se chama Salônica, e o contexto é esclarecer sobre a volta de Cristo. É um assunto que as pessoas têm muita dúvida e muita curiosidade. E naquela época eles estavam com uma dúvida, eles estavam passando por tantas tribulações e provações que eles pensaram, eu acho que então veio o momento do dia do Senhor, veio o momento da tribulação e nós estamos vivendo agora. E aí ele vai explicar o que é preciso, como que é, quais são os sinais. Então ele começa a carta como sempre começa, versos 1 e 2. Paulo e Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele começa falando graça e paz a vocês. Silvano, lembra que Silvano e Silas é o mesmo, tá? Uma variação do mesmo nome. E eles escrevem, Paulo, Silas ou Silvano e Timóteo, escrevem aos Tessalonicenses. E a graça e a paz a gente sabe, a graça de Deus nos alcança e por isso nós temos paz com Deus. E eles se cumprimentavam assim na antiguidade porque era uma forma de dizer, olha, a graça do Senhor, a paz do Senhor seja com vocês. E é interessante que para o judeu era muito forte falar shalom, a paz, né? E agora eles acrescentam a graça, somos salvos por essa graça e desfrutamos da paz com Deus. Versículo 3. Devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, como é adequado, porque a vossa fé cresce excessivamente, e a caridade de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Então, aqui caridade e amor é o mesmo, só que a caridade é aquela palavra que é o amor colocado em prática. E aí ele fala, ó, a fé de vocês, o amor de vocês cresce excessivamente. E comparando com a primeira carta, é interessante que ele fala, vocês têm uma fé operante, um amor abnegado e uma esperança firme em Cristo. E agora na segunda carta ele fala que essa fé cresce, esse amor cresce. Eles não se davam por satisfeitos com o que tinham, cada dia mais procuravam crescer na sua fé e no seu amor. Versículo 4. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, em todas as vossas perseguições e tribulações que suportais. Então, eles, além de ter essa fé e esse amor que cresciam, eles tinham uma fé que era constante no meio das dificuldades, das tribulações e das perseguições que eles sofriam. Lembrando que a igreja lá já começou no meio de perseguição. Quando Paulo está pregando, fizeram um motim e Paulo tem que se esconder, prender o Jason, e aí fica aquela confusão e eles são perseguidos constantemente. E no meio dessas perseguições, no meio dos problemas, no meio das adversidades, eles têm uma fé constante. Eles não se deixavam abalar pelas circunstâncias. As circunstâncias eram difíceis, mas a fé continuava estável, continuava inabalável, porque a fé não está nas coisas, a fé está no Senhor que nunca muda. E assim com a gente. Muitas vezes nos deixamos levar pelas circunstâncias, elas nos abatem e deixamos abater a nossa fé. Mas não pode ser assim, temos que ser constantes na nossa fé. Versos 5 e 6. Isto é o sinal manifesto do justo julgamento de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual também sofreis.
visto que é algo justo diante de Deus recompensar tribulação aos que vos atribulam. No meio da perseguição que eles estavam passando, eles tinham uma certeza que eles deveriam esperar em Deus e que Deus faria justiça a eles. Muitas vezes, quando passamos pelas dificuldades, a tendência nossa é ficar ou abatidos, ou desanimados, ou às vezes querer fazer justiça com as nossas próprias mãos. Mas a gente tem que aprender a entregar isso nas mãos do Senhor. Por quê? Nas mãos dele, ele sabe o que é certo. Ele sabe a verdade, ele trabalha na hora certa, e nós não, nós somos injustos muitas vezes. Então, deixa Deus fazer justiça, não tente você fazer. No meio da perseguição, você tem certeza que você tem um Deus que te acolhe, mas que também é justo e vai resolver a situação, e ele vai fazer justiça na hora dele, da maneira dele. E isso nos lembra o Salmo 37, os versos 3 a 7. O 3 até o 5 são muito conhecidos, e o 7 também, mas o 6 muitas pessoas não conhecem. E é interessante porque eles falam do mesmo assunto e falam desse assunto. O verso 3 fala assim: confia no Senhor e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios, eu citei Provérbios. Aqui fala: confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Então, confia no Senhor, faz o que é certo, deixa na mão dele, agrada-te do Senhor, tem o teu prazer no Senhor e Ele vai cuidar da sua vida, como diz lá em Mateus 6, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas os serão acrescentadas, e entrega o teu caminho para Ele, confia nele e Ele vai cuidar de você. O verso 7 fala assim: descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Descansa no Senhor. E aí o 6, que muita gente não conhece, diz assim: ó, fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. O Deus que fala: confia em mim, faz o bem, agrada-te do Senhor, confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, descansa no Senhor, é Ele que faz sobressair a tua justiça. O povo lá de Tessalônica, eles podiam descansar na justiça de Deus, porque no tempo certo Deus faria justiça. Versículo 7, voltando em Tessalonicenses, capítulo 1, verso 7. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando o Senhor Jesus se revelar desde o céu com os seus anjos poderosos. E vocês que confiam, ao mesmo Senhor que vai fazer juízo, Ele vai dar para vocês a recompensa e o alívio. E a justiça de Deus, ela funciona nos dois lados da balança. Seja para punir aquele que está agindo errado, seja para aliviar e ajudar aquele que está sofrendo a perseguição e a dificuldade. Então, quando o Senhor vier, Ele vai exercer juízo sobre aqueles que perseguiram e vai dar a recompensa e o alívio para aqueles que creram. Versículos 8 e 9. Em chama de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais serão punidos com eterna destruição, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder. Veja que a justiça de Deus é certa sobre aqueles que não creem. E aí fala que vai em chama de fogo, exercendo juízo sobre os que não conhecem, sobre os que não obedecem. E aí ele fala: esses vão sofrer eterna perdição, banidos para sempre da presença gloriosa do Senhor. Esse que é o grande problema para as pessoas. Quando elas não creem, quando elas rejeitam a verdade, quando elas não colocam a sua fé em Cristo, o juízo é certo sobre a vida delas. E o juízo é grande, é pesado, porque você é banido para sempre da presença do Senhor. Então, tem gente que às vezes sabe as coisas, tem um conhecimento intelectual, sabe responder tudo, mas não se entrega, não coloca a sua vida nas mãos do Senhor, não diz: olha, eu preciso dele. Como disse na carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta, falou o quê? Que tem pessoas que elas
conhecem e não creem. Mas lá fala o seguinte: vocês de Tessalônica se converteram dos ídolos para o Deus vivo e verdadeiro. Então nós temos que colocar a nossa fé em Cristo, porque existe um dia que nós vamos encontrar com Deus e vamos prestar contas diante dele, e se nós não obedecemos o Evangelho, ou seja, se não depositamos a nossa confiança no que Cristo fez por nós, vai ser para sempre banido da presença do Senhor. Versículo 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e para ser admirado naquele dia em todos os que creem, porque o nosso testemunho foi criado entre vós. Veja que eu... Crido entre vós. Veja só que ele coloca aqui: quando ele vier, vai ser glorificado nos seus santos. Santos quem são? Aqueles que foram santificados em Cristo Jesus, tiveram seus pecados perdoados, por isso pode chegar na presença de um Deus santo. O Senhor, ele vai voltar, ele vai trazer justiça sobre aqueles que perseguiram, ele vai trazer o alívio e a recompensa para aqueles que confiaram e foram perseguidos, ele vai trazer o juízo para aqueles que não obedeceram ao Evangelho, não confiaram em Cristo, não creram e serão banidos para sempre da presença do Senhor. Mas nós, os que cremos, vamos desfrutar para sempre da presença gloriosa do Senhor, e ele vai ser glorificado diante de nós, e nós vamos desfrutar disso. Versículos 11 e 12 diz assim: por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Veja que ele fala do que vai acontecer. Então vamos pegar o comecinho do livro. Eles estavam sofrendo, mas ficavam firmes na sua fé, e o seu amor crescia cada dia mais, a sua fé cada dia mais firmada no Senhor, mesmo em face às dificuldades e perseguições, na certeza de que criam um Deus amoroso que cuidava deles nas dificuldades, e num Deus justo que puniria aqueles que os perseguiam e que daria a eles a recompensa e o alívio. Num Deus justo que vai dar a vida eterna e nós vamos desfrutar para sempre da presença do Senhor, mas também é justo para aqueles que não quiseram colocar a sua fé em Cristo e vão ficar banidos da presença do Senhor para sempre. E nessa certeza, ele fala que o Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Será que o Senhor está sendo glorificado na nossa vida? Será que as pessoas olham para nós e veem que Cristo fez a mudança em nós? Será que as pessoas olham para nós e veem uma fé que aumenta, que cresce a cada dia? Um amor que é abundante, que é abnegado? Será que eles veem constância no meio das dificuldades, ou dos problemas, ou perseguições, ou aflições? E aí, que Cristo seja, o nome de Cristo seja glorificado. Esse deve ser o propósito da nossa vida. Glorificar ao Senhor através da nossa conduta. Glorificar ao Senhor através das nossas lutas, no meio das nossas lutas. Glorificar ao Senhor no meio da nossa família. Às vezes as pessoas falam assim: eu quero casar para ser feliz. Aí outros, é mais bonitinho, eu quero casar para fazer o outro feliz. Mas na hora que está com raiva, ninguém tem vontade de fazer ninguém feliz. Então, eu quero que a minha casa, a minha família, o meu casamento seja para a glória de Deus. Porque aí naquele momento que eu quero pegar pelo pescoço, eu vou pensar: como que eu vou glorificar a Deus nesse momento? E aí isso é um motivo muito maior para que eu aja da maneira correta. Que o Senhor seja glorificado nas nossas vidas, na nossa família, na nossa maneira de ser, na nossa maneira de nos portarmos. Capítulo 2, verso 1. Ora, suplicamos-vos, irmãos, com respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente da vossa mente, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Veja, ele fala a respeito da vinda do Senhor. O assunto agora é esse. Eles estavam no meio de grande tribulação. Então eles pensaram: olha, a vinda do Senhor está bem próxima, porque estamos vivendo os dias da ira, os dias da dificuldade, os dias da perseguição intensa.
Aí Paulo fala, eu quero que vocês entendam com respeito a isso. Quanto à vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele, eu tenho que explicar algumas coisas para vocês. E aí o verso 2 ele começa a dar essa explicação. Não vos perturbem, não fiquem perturbados, seja porque alguém falou, seja por alguma carta que foi escrita, ou como se fosse alguma coisa que vem até vocês, achando que o dia já chegou. Porque às vezes, quando estamos passando pelas lutas, nós olhamos para as lutas e achamos, não, chegou, a luta está muito intensa, a perseguição está muito grande. Aí ele começa a falar que para esse dia chegar tem alguns sinais que devem acontecer. Versículo 3. Ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia não virá sem que o primeiro venha a apostásia, e que o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição. Veja que fala assim, olha, não fiquem enganados, não vai acontecer esse dia até que... Aí ele coloca as condições para que esse dia do Senhor especificamente aconteça. O primeiro é que vem a apostasia, que é o que? O desvio total de Deus, o abandonar de Deus, e seja manifestado o homem do pecado, como essa versão diz, a minha versão diz o homem da iniquidade, ou seja, vai vir alguém, esse alguém é bem específico, vai ser manifestado num momento específico e vai ter características específicas, e depois da vinda dele é que vem a vinda do Senhor. Então vamos continuar lendo ali o verso 4 agora. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de modo que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, no capítulo, na primeira carta, Paulo fala do arrebatamento, fala do encontro com o Senhor nos ares. Agora, aqui ele está falando sobre a segunda vinda, e que para essa segunda vinda acontecer, tem que acontecer algumas coisas terríveis na terra. Para o primeiro evento citado em 1 Tessalonicenses 4, ele não coloca nenhuma condição para que aconteça, pode acontecer a qualquer momento. Agora, para que esse segundo evento aconteça, aí tem sinais, e sinais específicos. Se eles não acontecerem, ainda não é o momento da segunda vinda. E aí, quais são as características desse homem de iniquidade, o homem de pecado? Que em Apocalipse é citado como o anticristo, aquele que se levanta contra Cristo. Numa parte de comparação, no Apocalipse é citado como uma besta. Então, é uma pessoa que vai se levantar contra Deus, claramente, declaradamente, não é subjetivamente. Hoje, muitas pessoas se levantam contra Deus, mas são de forma geralmente subjetiva. Mas naquela época ele vai se levantar contra o nome de Deus e vai levantar que todo mundo que quer crer em Deus vai ser perseguido e morto de uma forma muito intensa. Também ele vai se assentar no santuário, quer dizer, o templo vai ser reconstruído e ele vai se colocar lá dentro e se colocar na posição como sendo Deus, ostentando-se como se ele fosse Deus. Então é algo muito, muito forte, específico, com sinais muito claros. Verso 5. Não vos lembrais, quando ainda estava convosco, do que vos dizia estas coisas? Aí Paulo fala, quando eu estava com vocês, eu falava sobre isso. E é bom a gente só fixar isso na mente, porque o verso 6 ele vai um pouquinho mais além. Olha só o verso 6. E agora vós sabeis o que o detém, para que ele seja revelado em seu tempo. Ou seja, tem alguma coisa que impede que esse homem da iniquidade seja revelado. Existe algo que o detém. Só que não fala o que especificamente aqui. Provavelmente ele já tinha falado pessoalmente. Mas olha o verso 7. Uma coisa antes. O que a gente tem que entender, assim, até que ele seja revelado, o versículo 6 ele cita assim, em ocasião própria, certo? O que quer dizer isso? Que mesmo que esse homem vai se levantar contra Deus, vai ter a postura de tentar puxar o tapete e se colocar na posição de Deus, Deus ainda está no controle, que ele só vai ser manifestado na hora que Deus determinar e permitir. Deus ainda está com o controle de tudo.
Verso 7. Porque o mistério da iniquidade já opera. Somente há um que agora resiste até que do caminho seja tirado. Veja que o mistério da iniquidade já opera. Por isso que existia perseguição. Por isso que existe perseguição hoje. Agora, aquela pessoa especificamente que vai ter essa postura de se colocar no templo e que vai dizer que ele é Deus e vai se levantar contra Deus, chamado aqui no texto de homem de pecado ou de iniquidade, ou chamado de anticristo, esse daí só vai se manifestar no dia que Deus permitir e que for afastado aquilo que o detém. Agora, a Bíblia não fala em todas as letras o que é que o detém, tá? Mas existe o seguinte, para a gente pensar sobre o que o detém. Primeiro, Deus sabe e tem o controle. Ele só vai se manifestar na hora que Deus quiser, determinar, permitir. Agora, algumas pessoas, a maior parte, acreditam o seguinte, pode ser o seguinte, que o detém é a presença do Espírito Santo no meio do seu povo, da sua igreja. Então, primeiro tem que ser tirado da terra essa igreja que o Espírito Santo habita dentro dela, para que depois haja essa manifestação. Então, o texto não está deixando exatamente claro isso, mas o pensamento mais próximo que aparece aqui é sobre isso. Tem alguma coisa aqui na terra que o detém. Tem que ser tirado isso para ele se manifestar. Verso 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor consumirá com o espírito da sua boca e destruirá pelo esplendor da sua vinda. Então, ele vai governar por um tempo, mas é limitado o tempo, e chega uma hora que o Senhor vem e resolve, destrói e aniquila o poder dele e também a presença dele. Versículo 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás em todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então ele vai vir e ele vai agir no poder do diabo, de Satanás. Ele vai fazer sinais, prodígios, milagres e o pessoal vai acreditar nele. Por isso que lembra quando a gente estudou lá na história do povo de Israel, lá na época de Moisés, que vieram as pragas sobre o Egito, que Deus fazia um milagre, depois vinham os magos e copiavam aquele milagre. O diabo, ele faz coisas acontecerem. Não é porque alguém diz que faz milagre, quer dizer que ele vem de Deus. Por quê? Nessa época vai acontecer muito sinal, muito prodígio, muito milagre, mas no poder do diabo e não de Deus. Por quê? Aí a gente vai continuar, verso 10. E com todo o engano da injustiça naqueles que perecem porque não receberam o amor da verdade para que pudessem ser salvos. A base dele vai ser o engano. Os sinais vão servir para quê? Para ajudar no seu engano, na maneira de convencer as pessoas. Mas ele vai vir no engano e as pessoas vão preferir o engano do que a verdade. Por isso que o texto fala sobre isso, sobre os que perecem. Ele vai enganar aqueles que perecem, porque eles não acolheram em amor a verdade. Não creram nessa verdade. Ou seja, aquele que ouve a verdade e acolhe isso em amor, e se apega a isso em amor, confia no Salvador, ele está apegado à verdade, ele não vai se iludir, não vai ser enganado por sinais assim. Mas aquela pessoa que rejeita a verdade, não se apega à verdade, que não confia no Salvador, ela vai ser enganada por sinais e prodígios, como hoje vai acontecer mais intensamente naqueles dias. Lembra que ele falou, o mistério da iniquidade já opera, mas o iníquo que vai vir e exercer tudo isso, ele ainda não apareceu. Então, existem indícios hoje acontecendo? Existem. Existiu naquela época. Havia perseguição, havia engano, havia mentira, mas ainda não se manifestou essa pessoa especificamente, como está dizendo o texto aqui. Versículos 11 e 12. E por isso Deus lhes enviará forte ilusão para que creiam em uma mentira, para que sejam condenados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Veja que
fala que esse engano vai operar e Deus vai permitir isso. Lembra que ele vai se manifestar quando Deus determinar, quando Deus permitir. E ele vai enganar essas pessoas e Deus vai deixar que essas pessoas vão atrás do engano. Por quê? Porque as pessoas não acolheram a verdade. A rejeição da verdade as conduz ao caminho do engano. Isso nos lembra João, capítulo 3, verso 19, que fala assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ou seja, Jesus veio à luz, mas as pessoas preferiam as trevas, por quê? Queria continuar fazendo o que era errado. Rejeitaram o Salvador. E é interessante que esse verso está naquele contexto da conversa de Jesus com Nicodemos e de João 3,16. Olha, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Aí depois, como nasce de novo? Assim como o Filho do Homem foi levantado, assim como a serpente foi levantada no madeiro, o Filho do Homem vai ser levantado para todo que nele crê, tem a vida eterna. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, não. E aí vai indo. Mas Deus enviou seu Filho ao mundo não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Porém, muitos não quiseram. Preferiram as trevas. E aqui está falando, as pessoas vão atrás dele. Por quê? Porque resolveram acreditar no engano, rejeitaram a verdade, rejeitaram a palavra, não acolheram com amor a palavra anunciada. Verso 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, porque Deus, desde o princípio, vos escolheu para a salvação, através da santificação do Espírito e convicção da verdade. O slide ali está errado, é a ira de Deus. Não é para os que creram, não é para nós. Nós somos amados de Deus, escolhidos de Deus. Então esse tempo de ira não é para nós. Isso era forte para os Tessalonicenses. Eles estavam passando por perseguição. E Paulo fala: o tempo que vai vir o inimigo, isso não é para vocês. Vocês são amados de Deus, escolhidos de Deus, e vocês não estarão vivendo esse tempo do inimigo, porque nós somos destinados, escolhidos pelo Senhor, somos amados dele. Verso 14, ele diz assim: para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós recebemos essa mensagem, nos apegamos em amor à verdade, porque fomos chamados pelo Evangelho. O que é o Evangelho? A má notícia: estávamos perdidos. A boa notícia, o Evangelho: Cristo veio e pagou os nossos pecados. E Ele pagou tudo, não precisamos pagar mais nada. Ele foi sepultado, ressuscitou, Ele está vivo e nos dá a vida eterna. Versículo 15: assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E quando cita tradição aqui, entenda por ensino. Porque tradição pode ser trazida lá de muitos anos atrás, mas não necessariamente algo vivo, real das Escrituras. A tradição que nós trazemos dos nossos antepassados, ela veio através do quê? De algum ensino, seja ele falado ou seja ele através de exemplo, não é? Então, quando cita tradição aqui, e isso o texto original também confirma isso para a gente, é o ensino, aquilo que nos foi ensinado. Permaneça firme no que vocês aprenderam da palavra de Deus. Para o quê? Para não ser enganado. Versículo 16. E o nosso próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu uma eterna consolação e boa esperança pela graça. Veja que em Cristo e em Deus nós recebemos pela graça a eterna consolação, uma boa esperança. Ou seja, nós somos amados de Deus, não fomos destinados à ira, mas à salvação, fomos chamados pelo Evangelho, nos apegamos em amor a essa palavra, a verdade, e o Senhor tem nos dado o quê? Uma eterna consolação. Se você está passando por perseguição, por luta, por dificuldade, a eterna consolação do Senhor está presente na sua vida. Nós temos uma boa esperança, nós vamos morar a eternidade inteira com o Senhor. Enquanto aqueles que não creram vão ser banidos da presença do Senhor, nós vamos estar na presença gloriosa dele para sempre. Verso 17. Console os vossos corações
e estabeleça-te em toda boa palavra e obra. Então, que essas verdades consolem o coração de vocês e confirmem em vocês para que continuem praticando a verdade. Pratiquem boas obras, vivam o Evangelho. Ou seja, as verdades das Escrituras, a salvação que nós temos, a certeza da vida eterna, o consolo que o Senhor nos dá, a confirmação de que Ele nos oferece. A gente vai fazer com que isso com que isso seja vivo na nossa vida. Capítulo 3, verso 1. E finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. Ele falou, orem por nós, orem por Silas, por Timóteo, por mim. Por quê? Para que a palavra do Senhor seja propagada, para que a palavra do Senhor seja pregada, para que as pessoas conheçam a verdade, para que a gente não se deixe levar pelas pressões e perseguições, mas a gente continue pregando essa palavra que transforma vidas. Versículo 2. E para que sejamos livres de homens irracionais e maus, porque nem todos os homens possuem a fé. Ele falou assim, não, que Deus nos livre de pessoas más, porque nem todos vão crer. A gente pode pregar para muitas pessoas, mas a gente não pode ter ilusão que todos vão crer. Tem pessoas que não vão crer, e tem pessoas que vão se tornar inimigas, porque o Evangelho não dá para você ficar indiferente com ele. Ou você o acolhe em amor, ou você o rejeita, ou você se coloca contra ele. O que não tem jeito é você ficar indiferente. Você ouve, ou você acolhe, ou você rejeita, ou você entra em oposição contra ele. Versículo 3 entra, fiel Senhor, que nos confirma e nos livra do maligno. Interessante que Ele é fiel, Ele vai nos livrar, Ele vai nos confirmar, Ele vai nos ajudar no meio dessas dificuldades. Verso 4. E confiamos quanto a vós no Senhor, que não só fazeis, como fareis as coisas que vos mandamos. Veja que eles faziam o que era certo e continuavam fazendo. Paulo falava como deveriam agir, baseado no que a palavra diz, e eles, em obediência a Deus, não a Paulo, continuavam fazendo. Paulo foi embora e a prática cristã continuou. Aquele que realmente se entrega ao Senhor, ele pratica a palavra, tendo alguém olhando ou não, porque aquilo vem de dentro. Versículo 5. E o Senhor encaminha os nossos corações no amor de Deus e na paciente espera por Cristo. Veja que Deus nos conduz o quê? Ao amor, no sentido assim, eles vão ser conduzidos ao amor de Deus e à constância em Cristo Jesus. Ou seja, no meio do que nós passamos, nós temos as certezas de um Deus que é fiel, que cuida de nós. E no meio de tudo isso, nós vamos praticar essa palavra. E Deus vai nos ajudar a ficarmos firmes no seu amor, a ficarmos constantes em Cristo, não nos deixando levar por outras coisas, por enganos ou pelas circunstâncias que vêm. Deus espera de nós que nós o amemos dia após dia, e que a nossa fé e a nossa conduta cristã sejam constantes, e não uma montanha russa que varia conforme as coisas que acontecem. Verso 6. Nós vos mandamos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos apartais de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que ele recebeu de nós. Veja, afaste-se daquele que anda desordenadamente. Mas é interessante que ele cita o irmão. Aquele que ouviu a palavra, que tem conhecimento da palavra, que sabe a verdade e resolve não praticar a verdade, não fique muito com ele, se afaste. Se afaste dele. Porque ele sabe a verdade, mas está querendo viver de uma forma errada. E por que se afastar? Aí ele vai falar qual porquê e como, em que nível a gente vai fazer isso. Então, versículo 7 e 8 vai dar um exemplo de pessoas que viviam desordenadamente. Porque vós mesmos sabeis como convém seguir-nos, pois que não nos portamos desordenadamente entre vós, nem comemos o pão de homem algum de graça,
mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados em nenhum de vós. Veja que ele falou assim: nós, quando estivemos no meio de vocês, não fomos desordenados. Nós trabalhamos e não fomos pesados a ninguém. Então, uma das formas de gente que tinha conduta desordenada eram os vadios que não queriam trabalhar. E aí, Paulo fala o seguinte: se afaste dele. Se ele é irmão e está querendo viver de uma forma desordenada, não quer praticar a palavra ou não quer trabalhar, então se afaste dele. Porque ele pode te levar com os pensamentos errados dele, levar você ou outras pessoas a contaminar com os pensamentos errados. Então, se ele tem uma prática desordenada, uma vida desordenada diante de Deus, ou se ele não quer trabalhar, a gente deve se afastar. Versículo 9. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para vós dar em nós mesmos exemplo para nos seguirdes. Paulo falou assim: eu teria o direito de receber de vocês para estar ensinando a palavra, mas eu não usei desse direito porque eu vi que vocês precisavam de um exemplo de trabalho ali. Ele percebeu a necessidade ali na cidade. E aí ele deixa uma ordem no verso 10. Quem não quer trabalhar, que também não coma. Pode ler o 10. Porque, quando ainda estávamos convosco, isso vos mandamos, que se alguém não quiser trabalhar, também não coma. É simples. É vadio, não quer trabalhar? Tá bom, não come também. Por que fala isso? Porque o trabalho é importante na vida de uma pessoa. Deus estabeleceu o trabalho. O sofrimento do trabalho é fruto do pecado, que começou a produzir espinhos, ervas daninhas. Mas Deus disse para Adão ficar o quê? Cuidando e lavrando, cuidando do jardim. Trabalho é bom. Agora, quem não quer trabalhar, então ele não está praticando a fé cristã, ele não está fazendo o que é errado, está andando desordenadamente. Então que passe fome. Parece duro. E às vezes hoje algumas pessoas vão dizer assim: puxa, dizer para alguém passar fome. Mas por quê? Na necessidade ele pode se tocar que ele está errado e resolver fazer o que é certo, que é ir trabalhar. Mas enquanto você der comida para ele, ele não vai trabalhar. Versículo 11. Porquanto ouvimos que há alguns entre vós que andam desordenadamente, não trabalhando, mas são intrometidos. E veja só, a desordem que tinha, essas pessoas que andavam desordenadamente. Paulo falou: eu ouvi dizer que tem uns caras aí no meio de vocês que não querem trabalhar. Aí não trabalha, não tem o que fazer durante o dia, fica se metendo na vida dos outros. E assim, é verdade, né? O cara não tem o que fazer, vai se meter na vida dos outros. Então vai trabalhar, que aí você para de incomodar os outros, para de se meter na vida deles. E Paulo vai na veia, não tem pena não. Não quer trabalhar, não coma, porque você fica sem fazer nada, fica à toa, aí tem tempo para pensar bobagem, tem tempo para maquinar o que é errado, tem tempo para ficar se metendo na vida dos outros. Se você estivesse trabalhando, você não se metia, não tem tempo para isso. Versículo 12. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Quer comer? Vai lá e trabalhe. A ordem é simples: trabalhe. Não viva desordenadamente, vai trabalhar, e aí você não vai ter tempo para se meter na vida dos outros. Versículo 13. Mas vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Veja que é interessante, ele fala: faça o bem. Quando fala aquele que não trabalha não coma, não está dizendo que a gente não deve ajudar quem precisa. Mas é quem precisa, não quem não quer trabalhar. Veja que a verdade que é ensinada, ela traz todo o equilíbrio. O que não quer trabalhar, não coma. Mas alguém precisa, uma viúva, alguém doente, nós vamos fazer o bem. Nós vamos fazer o que é certo, vamos ajudar, vamos trabalhar, e vamos ajudar, e vamos praticar a palavra. Mas não vamos nos cansar de fazer o bem. Verso 14. Mas se algum homem não obedecer a nossa palavra, por esta carta, notai tal homem, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Veja, não se associe, não se misture com ele, por quê? Quem sabe assim ele cria vergonha na cara. Ele vai passar vergonha porque as pessoas estão vendo, não querem estar junto dele porque ele não quer trabalhar, ele é um vadio que não faz nada e fica se metendo na vida dos outros.
se afaste dele. Quem sabe, passando fome ou passando vergonha, ele vai trabalhar. Versículo 15. Todavia, não o considere como inimigo, mas amonestai-o como um irmão. Veja, não trate ele como inimigo, mas como irmão. Porém, corrija o erro dele. Então, é para se afastar, porque a atitude de se afastar é para ajudar essa pessoa a ver que ela está andando errado, que ela precisa corrigir o seu caminho e precisa trabalhar, porque com o trabalho ele vai suprir o que a sua família precisa, com o trabalho ele vai ocupar sua mente, não vai ficar se metendo na vida dos outros. Então a gente vai tratar o erro? Vai. A gente vai falar que ele tem que trabalhar? Vai. Mas a gente não vai tratar essa pessoa como inimigo. Se afasta, mas ele não é nosso inimigo. Ainda é meu irmão, mas é um irmão que está precisando de correção. Então, não se canse de fazer o bem, ajude. Agora, aquele que não trabalha, ele tem que aprender a trabalhar. Seja pela falta de comida, ou seja por passar vergonha, mas ele precisa trabalhar. A gente vai tratar bem, não vai tratar como inimigo, mas a gente não vai estar se associando, a gente vai se afastar um pouco, para que a pessoa sinta no coro que está agindo errado e precisa mudar. Verso 16. Ora, o próprio Senhor da paz vos conceda a paz sempre, por todos os meios. O Senhor seja com todos vós. Então, o próprio Senhor de paz seja com vocês, ou seja, Deus é de paz. Ele seja com vocês o tempo todo. Mesmo aquele que está agindo errado, nós vamos corrigir ele, advertir, porque nós queremos ele no caminho certo. E Deus esteja com vocês. Versos 17 e 18. Saudação de Paulo, com minha própria mão, que é o sinal em todas as cartas, assim escrevo. E o 18? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Então, que a graça seja com cada um de vós. Eu quero andar como ele andou, pisar nas pegadas que ele deixou. Eu quero olhar como ele olhou, olhar sem maldade, com os olhos do amor. Eu quero viver como ele aqui, com os olhos nos céus e as mãos a servir.